Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é irmão Edivânio mais uma vez, trazendo mais uma palavra de reflexão para nossas vidas aqui pelo canal bíblico. Se inscreva lá e seja edificado com palavras da parte do Senhor, mensagens que edificam o corpo de Cristo. Amém? Irmãos, hoje eu queria trazer uma passagem que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó: Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então você vê nesses dois versículos, irmão. Primeira coisa, não errei, meus amados irmãos. Por que ele fala isso? Se você for ler o contexto, está se tratando de prova e tentação. E prova não é tentação, e nem tentação é prova. Por quê? Porque a Bíblia, se você ler uns 4 a 5 versículos adiante, para você entender o contexto, vou deixar para você ler, você vai ver que Deus ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas se você ler o versículo 12, vai dizer que quando o homem que suporta a tentação, quando for provado, ele receberá a coroa, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então você percebe, há uma diferença entre prova e tentação, dependendo do contexto. Porque quando Deus nos prova, também vem tentações. Para quê? Para nós sair da vontade de Deus. E através dos nossos desejos, né, da nossa inclinação, podemos cair numa tentação. Aonde você está sendo provado por Deus, você pode cair numa tentação. Então, o que eu quero trazer é que as nossas escolhas, as nossas decisões, precisam ser segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós podemos se inclinar a cair numa tentação. Mas por que eu li esses dois versículos últimos? Porque ele diz, não erreis, meus amados irmãos. Porque ele está dizendo, não erreis. Porque prova é uma coisa, irmão, e tentação é outra coisa. Então a prova é para nos aperfeiçoar, mas a tentação é para nos afastar de Deus. A Bíblia diz em Isaías 58, diz que os nossos pecados faz separação de nós e Deus. Mas a mão de Deus está estendida para nos abençoar. Por isso que ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda bênção, todo presente, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, que é agradável, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, o nosso Deus, ele não varia. Um exemplo, hoje eu quero abençoar o Edivânio, mas amanhã eu não quero abençoar o Edivânio. O nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus, ele quer nos abençoar. Mas no versículo 16 diz, não errei, meus amados irmãos. Nós não podemos errar. A prova, muitas vezes, que vem em nossas vidas, é para nos abençoar. Mas também pode ser provas que com as nossas vontades, os nossos desejos também entramos. Por quê? Porque a vontade de Deus é nos abençoar. Então devemos ter o discernimento e saber, o que eu estou passando são provas de Deus ou são escolhas minhas? Por quê? Porque a vontade de Deus é nos abençoar. Versículo 18 diz, segundo a sua vontade, Deus tem uma vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. A Bíblia diz que Deus ele não se agrada nem da morte de um ímpio, mas a vontade dele é que todos se arrependam e venham e alcancem a salvação. Mas dentro da criatura deles, ele vai tirar uma primícia. Qual é a primícia? Aqueles que foram gerados, aqueles que Deus o ama, que foi gerado, segundo a sua palavra.